eu quero chamar sua atenção para um dado que é alarmante. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, os tumores de colo de útero vão atingir mais de 17 mil mulheres por ano no Brasil, entre 2023 e 2025. Olha só, gente, este tipo de câncer é um dos mais incidentes entre as mulheres brasileiras, com elevada prevalência e mortalidade no norte e nordeste do país. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar a partir de agora com a ginecologista, a doutora Clarissa Cabral Deda, que vai também nos dar mais informações e orientações. Primeiro, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso programa. E eu gostaria de salientar que esses dados são bem preocupantes, né? São alarmantes mesmo, doutora. Sim, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante, mas a gente precisa entender que o câncer de colo do útero, infelizmente, é uma realidade. E, infelizmente, né, isso é uma coisa que eu gostaria de deixar essa mensagem para todas as mulheres aqui. É um câncer que é totalmente prevenível. Ele não é um câncer que é como o câncer de mama, por exemplo, que pode ser um câncer de origem genética. Sim. Ele é um câncer adquirido através do vírus do HPV. Infelizmente, a disseminação do vírus é uma pandemia. Hoje em dia, dados da OMS estimam que 630 mil pessoas estejam com o vírus do HPV. Milhões de pessoas, perdão. 630 milhões de pessoas têm o vírus do HPV no mundo. Desses 630 milhões, cerca de 500 mil terão câncer de colo de útero, com chance de morte em torno de quase 300 mil. Nossa. Os dados do nosso país, no Instituto Nacional do Câncer, afirmam que nós podemos ter 17 mil pessoas esse ano e em Sergipe com 220 pessoas suscetíveis a terem o câncer de colo de útero. E é um câncer totalmente prevenível por conta do vírus do HPV. Gente, quando houve, né, uma informação como essa, a gente se preocupa muito, tanto que a gente resolveu falar sobre esse assunto. E quando a gente acompanha a doutora falando que é um câncer prevenível, aí a gente se pergunta, né, por que a gente não vai buscar ajuda? Por que a gente não consegue diminuir esses dados? Já que são dados preocupantes e que é um tipo de câncer que é prevenível. Por quê? Acha que as mulheres ainda não têm buscado tanto acompanhamento profissional, doutora? Na verdade, muitas acham que os exames de rotina não devem ser realizados, né? Os exames de rotina para mulheres essenciais, que é citopatologia oncótica, citologia oncótica, colposcopia, Papa Nicolau, também conhecido como exame de lâmina aqui em Sergipe. Muitas acham que esse tipo de exame eu não preciso fazer porque eu não tenho sintomas. Sim. Porém, o HPV ele não dá sintomas. Entre o aparecimento, a disseminação do HPV até a possibilidade de você ter o câncer, sai em torno de uns 12 a 15 anos. Então, existe um lapso muito grande de pessoas que não são acompanhadas, porque acham que não sentem nada e que não devem fazer os exames de rotina. Então, a citologia oncótica necessita ser realizada anualmente nas mulheres. E a gente tem a oportunidade de fazer isso gratuitamente pelo SUS, nas unidades básicas de saúde. Se você quiser fazer um exame pago, você também pode fazer a citologia e a colposcopia. E o Ministério da Saúde orienta que todas as mulheres devem realizar seus exames preventivos anuais entre 25 e 64 anos. Porém, eu deixo uma ressalva. Para aquelas pacientes que mesmo antes dos 25 ou após os 64 anos continuem tendo relação sexual, é necessário que essas pacientes continuem realizando seus exames preventivos. Olha, há uma preocupação muito grande com esses dados, né? E quando a senhora coloca aqui da importância de buscar fazer exames rotineiramente, gente, chama a atenção de todas as mulheres. Olha só, uma doença como essa, uma doença grave, um tipo de câncer, né, que tem acometido e crescido rapidamente, né, porque os números têm evoluído. Sim. E aí a gente, numa entrevista como essa, leva uma informação, né, uma campanha que está sendo realizada em janeiro, né, que é o Janeiro Verde, uma campanha de extrema relevância, para a gente já começar o ano chamando a atenção de todas as mulheres para os cuidados, né? Sim, se cuidar e principalmente não só realizar os exames de rotina, mas você que tem
um parceiro ou múltiplos parceiros, use preservativo. Porque o preservativo, ele freia a maior chance da contaminação do HPV. Então, sem HPV, não há câncer. Mas, se eu tenho um ou múltiplos parceiros, sou contaminada com esse HPV e não faço meus exames, então é possível ter o câncer. Quem que quer ter câncer? Ninguém quer ter. Então, isso é algo que é prevenível. Você pode se cuidar. Você pode conseguir se livrar de um câncer por um dia. E olha, eu chamo a atenção, nós estamos falando especificamente do câncer de colo de útero, Sim. Mas o HPV também é um grande vilão para câncer de vagina, câncer de vulva, câncer anorretal e câncer de laringe. Olha aí, gente. Então, vamos fazer os exames. Nós estamos aqui nessa campanha levando algo que é essencial, que é informação, né? E aí, como é que a gente pode chamar a atenção das pessoas para evitar esse diagnóstico tardio, doutora? Indo frequentemente às consultas ginecológicas anuais, tendo esse acompanhamento e essa orientação adequada com o profissional de saúde adequado, você também pode procurar o médico da unidade básica de saúde, o enfermeiro ou enfermeira da unidade básica de saúde. Além do mais, nós precisamos também criar a cultura da vacinação contra o HPV. A vacinação contra o HPV é uma estratégia do Ministério da Saúde entre adolescentes de 9 a 14 anos, que é extremamente fundamental para que se crie uma geração livre desses problemas, ou que tenha o mínimo possível de alterações. E doutora, quando a gente fala em HPV e fala de câncer, ambos estão ligados e eu quero saber se, no caso do HPV, tem cura? O câncer de colo de útero, especificamente, também tem cura? O HPV em si, ele pode ter 3 caminhos no momento em que há a disseminação no seu corpo. Então, a mulher, se ela tiver uma boa imunidade, prática de exercícios físicos, alimentação adequada, não fumar, ter uma vida saudável, um sono bom, então ela vai adquirir aquela imunidade suficiente. Se ela for vacinada, melhor ainda, porque eu tenho a oportunidade de eliminar esse vírus do meu corpo entre 18 a 24 meses. Sim. Caso não haja eliminação espontânea desse vírus, é possível que ele fique, de acordo com a sua imunidade, latente. Eu digo às minhas pacientes, dormindo, eles não dão sintomas e não causam as manchas, como as famosas manchas de colo de útero, manchas de vagina. E caso haja uma imunidade ruim, pior daquela paciente, essas manchas elas podem aparecer e podem evoluir para o câncer. Então, por isso que é extremamente fundamental todo este acompanhamento, porque no momento em que haja a descoberta de qualquer alteração que possa virar um câncer, existem os tratamentos específicos, que, vamos dizer assim, vão ter mais sucesso ou menos sucesso, quanto mais precoce é esse diagnóstico. Sim. Olha, nós estamos aqui ao vivo, numa entrevista muito especial, atenção, para todas as mulheres que estão nos assistindo neste momento, essa campanha, né, que é de conscientização para a população sobre o câncer de colo de útero e que a gente chama mais atenção pela informação de que é prevenível, né? A gente sabe que a gente sempre diz, né, o melhor caminho e a frase mais famosa que diz o melhor remédio de todos é a prevenção, né? Então, buscar se cuidar. Nós mulheres hoje já temos algo que é relevante, que é a informação, né? E como está disponível, inclusive no SUS, há uma facilidade de todas as mulheres terem acesso a esse encaminhamento e a todo esse tratamento, né, doutora? Principalmente a vacinação de seus filhos. Não tenham medo, vacinem seus filhos. Eu recebo muito dúvidas em consultório, questionamentos de mães e pais aflitos, se devem ou não vacinar os seus filhos. O fato de eu vacinar o meu filho não vai fazer com que eu estimule ele a ter relação sexual mais cedo. O fato de eu realmente vacinar meu filho e minha filha vai fazer com que, no momento em que no futuro, em caso de meu filho ou minha filha terem um contato com o vírus, eles não a criança, principalmente a mulher, né, não desenvolveu o câncer. Sim. Então, vacinar seus filhos é um ato de amor e isso salva vidas.
Doutora, a senhora citou muito bem aí, né, o meu filho e a minha filha. Como a gente fala de câncer de colo de útero e associa ao HPV, quando fala de vacinação, muitas mães acham que é só a mulher, a menina que tem que fazer, né, esse protocolo de vacinação. Mas, na verdade, está disponível para meninos ambos. E meninas, não é isso? Disponível de 9 a 14 anos. Agora, no segundo semestre, a partir de setembro, houve um acréscimo em relação a essa quantidade de idade. Igualou tanto meninos quanto meninas. Então, pais e mães, vacinem os seus filhos. Não deixem de vaciná-los, porque isso é uma segurança para que no futuro eles não possam desenvolver a doença. Sim. Nem aquele menino que vai se transformar num homem transmita a doença para alguém, o vírus, nem muito menos as meninas que tenham recebido esse vírus, elas se desenvolvam a doença. E ainda digo mais, como eu já citei no início, que ele era um câncer totalmente prevenível, que não era genético, muitas das pacientes só percebem que estão com a doença no diagnóstico definitivo, quando já estão com sintomas. Então, até o desenvolvimento dos sintomas é uma distância muito grande. Sim. Você passa muito tempo sem sintomas e quando você começa a aparecer esses sintomas, é que realmente o câncer já está instalado e muitas das vezes em casos mais avançados. Os sintomas mais comuns da doença, quando eles aparecem, é aquele sangramento em grande quantidade, às vezes, muitas das vezes fora do período menstrual. A paciente continua sangrando, ou na menopausa também pode haver um sangramento, ou um corrimento fétido que não passa, aquela sensação de um corrimento diferente em vagina, dor pélvica, e os sintomas que são comuns a todos os tipos de câncer, que é perda de peso, fraqueza muscular, essa questão da dor, é muito comum, dificuldade em alimentação e a astenia de uma forma geral, a fraqueza. Então, assim, são coisas que até que cheguem os sintomas, passa muito tempo nesse lapso. Recentemente eu tive uma paciente com 60 anos, no auge da vida, mulher jovem, bonita, que o quadro dela era sangramento após menopausa. Ela dizia, chegou para mim dizendo: eu sangro tanto, eu não sangrava nem desse jeito quando eu estava menstruada. Quando eu examinei a paciente, o câncer já estava tomado por todo o colo e ela já foi direto para a biópsia, eu já conversei com ela na hora, identifiquei e a biópsia é definidora para o tratamento oncológico. Olha aí. Então, gente, acredito, né, que depois dessa entrevista, todos vocês que nos escutaram, né, possam refletir sobre a importância dos cuidados, da prevenção, né? Então, a gente está aqui com a profissional, com dicas preciosas. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, né, nessa campanha de Janeiro Verde, que na verdade a gente está fazendo a campanha no início do ano, mas que é importante todos os meses estar lembradas, né? Você que tem uma amiga, você que tem uma irmã, você que tem uma filha, fique atenta, né? Chame a amiga, chame a vizinha, Vamos nos cuidar, gente, já que é um câncer prevenível e a gente sabe do sofrimento que é causado uma doença como o câncer, né? Uma família como um todo. Exatamente. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz antes. Alguém quer ter câncer? Se esse é um câncer que pode ser prevenido, por que não se cuidar? Então se cuide, sua vida é muito preciosa. Você tem disponibilidade de fazer seus exames de rotina anuais de graça pelo SUS. Procure os profissionais da unidade básica. Se você quiser realmente fazer o exame pago, faça o exame pago. Mas não deixe de se cuidar, não deixe de vacinar seus filhos, para que essa cadeia de disseminação do HPV ele possa parar de existir. E mesmo que haja o HPV, que esse HPV não se transforme em uma doença fatal como o câncer. A gente tem dados que mostram que o câncer inicial, quando no momento do tratamento, tem uma chance de cura de em torno de 90%. Olha aí. E quanto mais agressivo ele for, mais diagnosticado tardiamente, essas chances de cura podem baixar para 70%, 50%. Então, todas as mulheres são preciosas e todas nós temos que nos cuidar. Olha, doutora, muitíssimo obrigada.